estamos de volta no Hora da Verdade, a gente conversando e falando sobre, né, a voz, esse instrumento importante para todos nós, principalmente para os profissionais da voz, mas para todo mundo, né, porque a gente se manifesta oralmente, né, a gente sinaliza as nossas opiniões, as nossas críticas, os nossos diálogos, enfim, a voz é um instrumento fundamental em qualidade de vida principalmente. Bem, a Sandra ligou para a gente, a Sandra Mara, perguntando a respeito da tireoide, se pode ter problema com a voz, quem tem problema com a tireoide, e também para a Patrícia, sobre a questão do Anderson Silva, em relação à voz muito fina dele. Pode começar. Eu acho que a tireoide pode sim, claro, né, alterar a voz, mas tem que estar num nível muito descompensada. Então a pessoa tem que ter um hipotireoidismo grave. Hoje em dia é difícil de você encontrar, a não ser, porque mesmo se ela faz um tratamento cirúrgico, logo já está fazendo acompanhamento, então ela teria uma voz mais empastada, né, uma coisa meio demasiada, assim, por causa do hipotireoidismo, ou uma voz muito mais agudizada, assim, meio taquicárdica, assim, uma voz se tivesse um hipertireoidismo, mas para isso você teria que estar muito descompensado, né? Eu acho que não é uma alteração muito frequente, não. E, doutor Patrício, com relação ao Anderson Silva, né? Inclusive, recentemente eu li a biografia do Anderson Silva, muito interessante, inclusive apresentei até o livro dele aqui, através da Livraria Nobel, e realmente o Anderson Silva tem uma voz, quando ele fala, realmente uma voz muito feminina, né, vamos dizer assim. Aguda, é. Aguda. Realmente, assim, recentemente foi publicada uma avaliação dele, vocal, a fonoaudióloga Mara Belal, de São Paulo, que fez a avaliação, está até no YouTube, é fácil acessá-la, e ela faz a avaliação dele, e ele realmente relata isso, que ele, de criança, sofreu bullying por conta da voz aguda. A voz dele de fala, ela se encontra no Sol 2. Sol 2 realmente é uma frequência, um tom de voz feminino. Então, Sol 2? Sol 2, de fala. Ah, de fala. De fala, né? É um tom de fala feminino. Então, realmente, ele usa um tom feminino na fala. Mas aí, na avaliação, assim, não foi detectada, assim, nenhuma alteração vocal. Ele tem a estrutura pronta para usar um tom mais grave, tanto é que lá na entrevista ele conseguiu, mas habitualmente ele, enfim, usa esse tom mais agudo, mais feminino. E ele fala que ele gosta desse tom, não o incomoda usar esse tom mais agudo. Cada um, né, na verdade. Ô Marcelo, essa questão da voz, por exemplo, você que ensina as pessoas a cantarem, né? As pessoas chegam lá falando, por exemplo, eu não tenho voz para canto. Elas querem cantar, mas às vezes elas não acham que a voz seja apropriada para canto. Como é que é o trabalho dessas pessoas, dessa recepção a essas pessoas que dizem isso para você? Então, a gente tem que pensar nesse sentido, quando a gente fala no canto, seria mais ou menos como assim, todo mundo pode cantar? Então, eu vou responder de duas maneiras. Se a gente analisar pelo aspecto técnico, sim, todo mundo pode cantar. Se a gente for fazer uma análise pelo aspecto de estética vocal, aí a gente vai entrar numa discussão grande, né? O que é o aspecto técnico? Por exemplo, se a pessoa for fisiologicamente, tá tudo correto, né? Língua, bababá, consegue articular, beleza, ela vai conseguir cantar. Aspecto estético. O que é o estético? Por exemplo, estética rock, estética música popular brasileira, samba, pagode, né? Estética bossa nova, estética jazz. Aí a gente já vai entrar. Seria mais ou menos como, Ópera, por exemplo, o Neymar fosse, não, eu vou começar a jogar na zaga, entendeu? Então ele não tem biotipo, ele não tem o perfil para jogar como zagueiro. Eu, quando era menino, eu era bom no gol. Eu ia jogar na linha, era um terror, entendeu? Então, estética depende do que a pessoa quer como estética. De repente, você, William, Marcelo, eu quero ser um cantor de rock. Tá, vamos ver se esteticamente, William, você vai conseguir ser um cantor de tecnicamente, já passei por avaliações, realmente, tecnicamente eu sou perfeito. Esteticamente, nenhum estilo se adapta, mas enfim. Né? Então, a gente tem que analisar isso. Agora, se a gente for olhar pelo lado técnico, sim, todo mundo pode cantar. Então, quando a pessoa chega lá e diz para você, olha, Marcelo, eu gostaria de cantar ópera. Sim. Aí você fala, olha,
se ela tiver uma voz apropriada para a ópera, e às vezes também depende da ópera, né? Sim. Que pode ser uma ópera, não sei. E o outro aspecto que a gente também tem que levar em consideração, a voz é o seguinte, independente do estilo que eu vou cantar, primeiro eu tenho que desenvolver a base da minha voz, entendeu? Então a base, ela é a mesma para todos os estilos. O que é a base? Eu saber respirar, eu saber apoiar, controlar aqui a fonte, que é a laringe, e controlar a minha pressão supraglótica, que está aqui nos ressonadores. E usar o diafragma. Usar o diafragma e toda essa musculatura intercostal, abdominal, entendeu? Isso é a base. Aprendi a usar a base, tá, bom, agora a gente vai começar a entrar nos esquemas. Então, eu quero ser um cantor de rock, característica básica do rock, usar o drive, que é a voz rasgada, certo? O drive, o que ele é? É um acabamento vocal, entendeu? Ele vem em cima da sua voz plena. Aí eu faço com essa estrutura toda aqui muscular e articulando, eu vou conseguir fazer, por exemplo, um drive glótico, eu quero um belting, eu quero... São todos acabamentos. Embora a gente não tenha aqui um acompanhamento, né? E é claro que o Marcelo canta muito, né? Canta muito não só no sentido de cantar muitas músicas, mas no sentido de cantar muito bem as músicas, todos nós já sabemos disso. Dava para fazer uma palhinha, por exemplo, disso que você está dizendo, do rock, já que você está dizendo, uma palhinha só, né? Uma capela, vamos dizer assim. Eu vou executar uma nota só, certo? Eu vou executar ela de 3 maneiras. Eu vou executar com voz plena, depois eu vou executar ela com belting, e depois eu vou executar ela com belting e com drive, certo? A mesma nota. A mesma nota, entendi. Certo? Fed! Voz plena. Agora eu vou pôr um pouquinho de belting, que é uma técnica, um acabamento vocal, e todo mundo vai perceber a diferença que vai dar. Fed! Eu pus um pouquinho de belting, então um pouquinho de rouquidão, tal. Agora eu vou aumentar essa rouquidão, eu vou pôr mais drive nisso. Fed! Aí eu pus um drive de glote, constrição, muita constrição, certo? Aí, puta, não tá legal esse drive, tá muito aqui, vou querer pôr, aí eu faço um aquecimento. Aí eu jogo ele mais para frente. Então eu tô deslocando uma estrutura, eu estou acionando mais um músculo, deixando um outro um pouquinho de lado. Aí se eu vou um outro esquema, eu aciono aquele músculo que eu deixei de lado, desaciono o outro. Então esses são os esquemas. Nossa, é muito interessante, né, se ver esse trabalho vocal. Na verdade, a gente ouve, né, cantores de rock, e a gente não tem, claro, a mínima noção, né, como leigos que somos, dessas variações vocais, né? E tudo isso que precisa realmente. Agora, quando a gente faz isso, é claro que o Marcelo é um profissional. Por exemplo, se eu for fazer o que o Marcelo fez, eu vou fazer muito melhor que ele, mas pode me chamar o SAMU, me internar. Sim, e é preciso Glaucia, ter todo é preciso ter um preparo para isso, não é isso? Sim, preparo muscular e também aquecimento, né? De novo eu repito, o cantor, o professor, atores, pastores, padres, são profissionais da voz. Então, eles usam a voz profissionalmente. Religiosamente. Profissionalmente. Então, eles precisam ter um preparo vocal. Então, por exemplo, o Marcelo é cantor de rock, né, Marcelo? Assim. Então, por exemplo, um outro cantor de bossa nova não seria necessário esse ajuste vocal que o Marcelo fez. Né? Um cantor gospel também não. Então depende do estilo, do canto, do potencial mesmo muscular da pessoa. Então realmente precisa do preparo vocal e o aquecimento, os cuidados. Agora tem uma questão também, quando a gente fala de canto, que é assim, juntar o talento, o dom, à técnica. Então a gente escuta muito, assim, é muito comum. Eu não preciso de técnica, eu tenho dom, talento e isso me basta. Todo mundo precisa, sim, de técnica também, né, para ajudar, para que ele consiga desempenhar, mostrar aquele talento de uma maneira sem prejuízo. Eu acho até que, por exemplo, a maior parte dos cantores que a gente conhece,
eles estavam cantando e tal. Depois de algum tempo é que eles foram aprender como usar a voz, que eles já tinham o talento e até aquela espontaneidade vocal que se tinha através de técnica. E aí melhora o aprendizado, não é isso, Marcelo? Você potencializa, né? O que você já tem naturalmente. E uma coisa que também às vezes as pessoas confundem, que elas... eu já ouvi muito isso. Ah, mas eu vi fulano cantando, mas nunca fez aula e canta, que é uma coisa. Entendeu? Aí a gente tem que pensar na questão do dom, a pessoa já tem uma predisposição para aquilo, mas obviamente quando ela associa tudo isso ao aspecto técnico, ela vai potencializar, ou seja, ela já vai melhorar em muito o que ela já tem de natural, vai fazer um trabalho de preservação, porque isso aqui é uma estrutura que envelhece, o nosso corpo vai envelhecer. Automaticamente a voz ela acompanha esse envelhecimento. Então, o que a gente vê? Por exemplo, cantores com 20 anos de idade, eles suportam muito mais uma sobrecarga, turnê. Vamos pegar um cantor... o Axl Rose. O Axl Rose. Essa semana eu li uma matéria a respeito do Axl Rose falando exatamente o que aconteceu com a voz dele. Então, o Axl Rose, quando o Guns N' Roses surgiu, foi no finalzinho da década de 80, ele tinha seus 19 anos, certo? Tinha um potencial gigantesco, né? Mas aí o Guns N' Roses estourou, eram 300 shows por ano, uma turnê extensa, cantando 2 horas por noite, e tipo, turnê você começa quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes tem dia que você faz 2, 3 shows no mesmo dia, né? Cantando, usando drive constantemente, porque o Axl Rose ele usou o drive, ele usava do começo ao fim, certo? Fumava cigarro, e aí droga, bebida, enfim. Ou seja, em 89, 90, 90 e 92 ele já começou a apresentar sinais de que estava pifando essa estrutura. Tanto é que de 94 a 2000 e qualquer coisa, ele não fez mais show, parou. Teve que operar, retirou o nódulo da prega vocal. Automaticamente ele já perdeu força nessa estrutura aqui. Então ele já não conseguia mais executar as músicas que ele gravou lá em 89, que já eram músicas extremamente... Por exemplo, ele cantava fora da tessitura vocal dele. Ele é barítono, certo? Barítono, para quem não sabe, é a voz mediana masculina, certo? Então, a gente tem a extensão vocal que ele tem, a tessitura, né, seria o que ele consegue executar com qualidade de canto. Então, vamos imaginar que ele conseguia ir da nota Lá1 à nota Ré3, certo? Então, barítono. Ele cantava numa região de textura vocal que era para um tenor ou contratenor, que está muito além do um barítono. Ele consegue atingir notas muito mais agudas, né, o tenor. Então, aí juntou todos esses fatores, obviamente que ele danificou. É como se, a doutora falou no começo, um maratonista, ele não vai fazer uma maratona todo dia, ele não vai correr 42 quilômetros todo dia. Por mais que ele esteja preparado, vai chegar... Tem pessoas que têm estrutura física, né? Os maratonistas são todos iguais, né? Sim, diferente, né? E é interessante, eu queria fechar esse bloco também com uma outra questão, que a voz também é um instrumento emocional, né? Dependendo do problema emocional que você tem, ela se reflete na voz, né? A voz às vezes fica diferente, dependendo do emocional. E eu falo isso e lembro também eu não sei exatamente o que aconteceu com a voz dela, mas já que a gente está falando de Axl Rose, eu queria lembrar da cantora Marina, não é? A Marina, que tinha uma voz diferente, né, e tal, um pouco rouca, me lembrava mais isso, hoje ela já não tem mesmo. E ao que eu já li um pouco, não sei se é verídico, foi um problema de depressão e tal, que afetou um pouco a voz da Marina. Mas a gente vai conversar, eu queria saber até mais detalhes, às vezes alguém tem mais detalhes sobre essa questão da voz da Marina. Após o intervalo, não saia daí, eu conto com a sua participação pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Até já.